Você tem controle sobre suas decisões financeiras? Olha que pergunta forte essa. Porque muitas vezes a gente diz, sim, eu tenho. Será que a gente tem mesmo? Então, antes de mais nada, a gente precisa dominar e compreender o que se trata esse tema aqui. Normalmente, quando eu estou conversando sobre educação financeira, eu digo, educação financeira não é somente sobre dinheiro. Dinheiro, não é isso, mas sobre comportamento. O nosso comportamento influencia diretamente as nossas decisões financeiras. E para a gente compreender isso, é importante a gente se aprofundar um pouco mais. Então, aqui no livro, tá? Esse conteúdo aqui tá no livro, mas eu vou também complementar e trazer outros materiais que é importante para que você que quer se tornar, que quer dominar suas finanças pessoais, é fundamental que você tenha esse conhecimento. E muito mais, você que vai se tornar um educador financeiro precisa ter controle sobre isso. Por quê? Porque aquelas pessoas às quais você pode auxiliar, muitas vezes está ligada a essa questão de finanças comportamentais. Então, assim, antes de mais nada, o que são as finanças comportamentais? É um campo de estudo que combina finanças e psicologia. Tem alguns livros ali que eu deixo como sugestão, dica, para aquela pessoa que quer se aprofundar um pouco mais, seja para si ou seja para aplicar para outros. Fundamental, super, super importante. Então, essas finanças comportamentais, né, que é o campo de estudo que combina finanças e psicologia, busca compreender, e de uma certa forma, a gente normalmente fala compreender o comportamento dos investidores. Vocês vão ver que na referência, na bibliografia, a gente encontra sempre um foco voltado para investidores. Mas finanças comportamentais também estão ligadas às decisões que a gente tem no dia a dia, aquela compra por impulso, aquela busca de querer ter algo que não é necessário, aquela coisa que a gente pensa por um instinto, faz, gasta e eu nem precisava daquilo. Isso tudo são questões que nos impactam e nos afetam. E a gente tem que compreender por que essas coisas acontecem para que a gente possa ter estratégias e virar a chavezinha para que eu evite. Quando eu saio, eu não preciso comprar. Quando eu estou com acesso à internet, eu não preciso fazer gastos desnecessários. E aí por diante. Mas é muito comum a gente ver assim que as finanças estão muito ligadas à parte de investidores, e vocês vão ver por quê, porque a gente vai conversar sobre algumas questões de viés. E não é só compreender o comportamento, mas a influência que afeta essas decisões, porque as pessoas se deixam levar muitas vezes. Existem assim conceitos que a gente diz, as pessoas se deixam levar, elas parece que elas estão assim, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então, vejam que tem 3 blocos de estudos, né? Investimento, consumo, endividamento e educação financeira. Então, esse campo ele oferece uma visão crítica em relação ao modelo tradicional. O que significa isso? Significa que no modelo tradicional, a gente põe na mesa todos os elementos e a gente consegue fazer decisões baseadas nesses elementos. Mas quando a gente fala em finanças comportamentais, existe um elemento, existe um ponto-chave que, apesar de os elementos mostrarem que eu posso ter uma decisão mais racional, eu não opto por aquilo ali. E eu vou para algo que me afeta mais, é uma emoção, é algo, é um elemento que muitas vezes torna aquela decisão irracional. Tá? Então, assim, no modelo tradicional de finanças, a gente tem assim um modelo de mercado eficiente, onde os investidores, de certa forma, eles vão agir, são pessoas, né? Ser humano, racional, deveriam agir como seres racionais. E por quê? Quando se tem acesso às informações relevantes, é natural que aquela minha decisão vá fazer algum sentido. Que a gente processe isso e tome uma decisão mais objetiva. No entanto, as finanças comportamentais, ela traz um elemento que é a emoção, fator emocional, fator cognitivo e também social. E esses elementos fazem com que muitas vezes uma decisão que a gente se botar na ponta do lápis, na ponta do papel, diz, não é para ir para esse lado, não é para fazer isso, por conta da parte comportamental que envolve
aspectos cognitivos, emocionais e sociais, a pessoa toma aquela decisão e que muitas vezes a coloca numa situação mais arriscada, mais comprometedora, de perda, e isso muitas vezes afeta ainda mais o seu aspecto emocional, porque se a pessoa tem lá uma renda e resolve fazer algum tipo de investimento, ou faz algum, né, coloca um dinheiro que guardou tanto tempo, uma reserva, e perde, isso pode desencadear uma série de problemas. Então, por isso que esses fatores emocionais, eles têm que estar atentos nisso. É importante que você observe, ou se você perceber, que se é isso que afeta suas decisões, precisa parar, precisa pedir um apoio, um auxílio, é importantíssimo isso. Existem profissionais na área da psicologia, da psiquiatria, que fazem um trabalho de acompanhamento específico com pessoas que muitas vezes acabam tendo comportamentos desenfreados na hora de fazer suas decisões financeiras. E como é que a gente sabe que isso é ruim? Ela acaba perdendo aquilo que às vezes ela não tem, ou aquilo que ela conquistou, tem uma destruição patrimonial, a gente chama isso também, acaba deteriorando uma reserva que era para um sonho, era para uma aposentadoria, por conta de decisões aí que muitas vezes são tomadas por fatores mais emocionais. Muitas vezes essas emoções, que emoções são essas, Wendy? Emoções como medo, ganância, ai, vamos lá, vou ganhar, vamos lá. Seguido eu vejo assim, questão de, a gente vai falar mais adiante lá, questão de mercado financeiro, day trade, não, eu tenho controle sobre aquilo ali. É difícil. E aí, que emoções são essas? Medo, ganância, não, vou tentar, vou ganhar mais, né? Esperança, né? Senão, não vai dar certo, eu vou conseguir, né? Até se a gente for pegar a questão de pessoas que apostam, né? É uma sacada nesse nível aí. Aversão à perda também. Então, não, eu não posso perder, então eu vou tentar mais, não, eu vou recuperar, não posso, não, eu não perdi, não é, a pessoa fica numa neura, e isso as conduz a fazer decisões irracionais e influenciar muitas vezes o desempenho de suas carteiras de investimento, por exemplo, se a gente for focar só no aspecto de investidor. Então, se eu não estou tendo conhecimento, né, específico da situação também, isso leva também. Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre essas emoções, né? Aí a gente tem aí uns elementos que a gente chama de vieses cognitivos, tá? Então olha aqui, vamos falar aqui um pouquinho sobre aqui, seguindo, né, algumas palavras-chave que a gente tem aqui. Aqui eu dei um destaque sobre a questão da pandemia, que as pessoas, de certa forma, a pesquisa que eu conduzo mostrou que, pelo menos as pessoas que participaram dessa minha pesquisa, que foi bastante gente, mais de 6 mil pessoas. Então, claro que é um percentual, não representa toda a população, mas quando a gente tem aí uma amostra, que de certa forma é uma amostra muito boa, a gente percebe que pessoas que não tinham uma organização financeira começam a fazer. Isso já é um primeiro passo que mexe com o seu comportamento. Estão percebendo? Quando eu digo assim, blocos de estudo, educação financeira. Quando eu começo a buscar conhecimento, quando eu começo a buscar ferramentas, quando eu começo a buscar outras pessoas falando sobre aquilo, porque eu vou parar, e é importante assim, será que eu preciso comprar? Será que aquilo é o meu perfil? Será que aquele meu produto, aqui eu já estou assim mostrando que finanças comportamentais não é só o investidor, é o dia a dia. Porque tem pessoas que não conseguem fazer investimento. Elas estão ali no dia a dia, tem o seu dinheiro e tem os seus gastos, às vezes faz uma reserva, investe aquela reserva. Então pensa uma pessoa que está ali ralando, cria uma reserva e faz uma decisão aí de investimento que acaba perdendo. A gente não quer isso, né? Então, aspectos que pra gente compreender, né? Assim, mas eu só uso roupa de grife, eu só uso. Não tem problema querer usar, pode usar, mas eu tenho que entender o meu contexto, eu tenho que compreender se aquilo cabe dentro do meu orçamento, tá? E se eu quero usar roupas de marca, então vamos lá, vamos fazer o nosso planejamento. Eu quero, eu mereço, eu gosto disso, eu quero ter esse bem-estar,
mas hoje não cabe no meu orçamento. Então, como que eu vou fazer? Vou lá buscar renda extra, vou me aprimorar, vou buscar formas que eu possa ter um rendimento melhor, diminuir outro tipo de gasto. Então, isso afeta o nosso comportamento, como a gente lida com isso, tá? Olha só, outra coisa também, ó, o controle dos nossos pensamentos. Olha que interessante. Também importante para evitar, né? Porque é comprovado que os nossos sentimentos estão ligados às nossas decisões. Olha só, de cada 10 decisões financeiras de uma pessoa, 7 a 8 envolvem o cognitivo. Ou seja, sentimento elevado ao extremo pode nos levar a consumir mais. Então, assim, eu tô triste. Quantas pessoas a gente já não viu falar? A gente vê filmes, né? E diz, a pessoa tá triste, volta com uma sacola. Será que essa é a melhor saída? Não, não é. E aí, por isso que muitas vezes o emocional, ele também tem que ser tratado. Porque pode ser uma válvula de escape a pessoa passar o cartão de crédito, ela achar que assim, eu vou gastar, eu vou estar tranquila. Assim como a questão de alimentação também, às vezes a pessoa, eu vou comer alguma coisa para me sentir mais feliz, vou comer um doce, vou comer alguma coisa. Então, o quão importante é a gente ter alternativas e estratégias, como por exemplo, se eu tenho situações em que o meu emocional não tá legal e eu disse assim, eu vou comprar, não, eu vou gastar, não, eu mereço, uma blusa vai me deixar, uma blusa nova vai me deixar mais feliz. Tentar buscar algum outro tipo de estratégia. Será que tem alguma pessoa bacana que eu poderia ligar e conversar? Nossa, a gente bater uma conversa com uma pessoa que nos deixa com um astral bacana, às vezes é um melhor remédio. Escrever, ouvir uma música, fazer uma oração, respirar fundo. Esses tempos a gente fez eu estava numa atividade e a gente fez um exercício de respiração, de respirar, buscar algum grupo de apoio, algum grupo, muitas comunidades têm de forma gratuita grupos de apoio que auxiliam uma pessoa, até mesmo para que ela possa ter um suporte na hora que ela está num conflito, para que ela não vá e gaste o que ela não tem, como que ela não precisa, né? E tem aí algum tipo de comportamento que pode colocar em risco a sua própria vida de pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, assim, quando a gente fala nesse ponto aqui, ele é um dos mais delicados. Ele é um dos mais delicados e normalmente ele é o fio condutor do nosso processo, da nossa forma, como a gente lida o dinheiro. Seja do nosso passado, seja do nosso presente e seja o que a gente quer lá na frente. Mas muitas vezes é uma espiral. Mas isso não significa que, o que está determinado, eu vivi muito, vamos lá, por exemplo, os meus pais, eles me diziam muito não pode, não tem dinheiro, não pode, não tem dinheiro. Aí eu cresço, trabalho, tenho minha renda e eu digo assim, agora pode, eu tenho dinheiro, eu posso, e eu vou comprando, vou comprando, vou comprando. Esse é um cuidado que a gente tem que estar, atento, porque tem pessoas que, por que eu tenho que sair gastando com tudo? E muitas vezes, num comportamento assim, eu não estou me dando conta de que eu poderia fazer uma reserva financeira, de que eu poderia fazer algum sonho mais específico que eu não pude ter na época, os meus pais não puderam ter, mas que eu poderia ter se eu gastasse melhor esse dinheiro. Ou então eu ter um comportamento que eu considero inadequado de, os meus pais não me deram, então eu vou dar tudo para os meus filhos. Porque eu tenho dinheiro. O quão importante é também as pessoas crescerem, se desenvolverem e terem a percepção da importância da conquista. Isso é fundamental para a nossa formação. Então, é muito desafiador. Né? Eu gostaria assim de, coloca aqui nesse pacotinho, faz uma maquininha, sai a massa, assim já sai a massa pronta de como é que as coisas têm que ser. Por isso, muito importante o autoconhecimento, a gente conseguir identificar o que nos leva a gastar, a comprar. Muitas vezes a pessoa não quer nem fazer a planilha. Ela não quer fazer, ela foge disso. Por quê? Porque ela sai, eu gasto com o que eu quero. E aí daqui a pouco você, mas não consigo fazer reserva. A grande maioria das pessoas que não consegue fazer reserva e né, você sabe que tem que fazer um controle, sabe que tem que ter aquela parada, isso tem a ver com o comportamento dela. Ela precisa ter e aí esse é o nosso objetivo aqui também, né? É criar uma consciência financeira
vocês pode ser que seja, espero que não seja com você, mas você pode perceber isso quando você estiver falando com outras pessoas. Ah, eu não consigo juntar dinheiro. Ah, é porque eu vou, e aí tá tudo caro, e daí eu acabei gastando com tal coisa. Só que às vezes ela não fala que ela gastou com coisa que ela não precisava. E quando a gente coloca na planilha, a gente tem que colocar tudo. A gente não pode simplesmente, não vou colocar essas gastos aí que eu tô fazendo, essa compra aí na empresa aí da China que vem, roupa, o kit que tá chegando, isso aí eu não vou colocar. Às vezes é uma fuga. E aí a gente ouve a pessoa só falar assim, tá cara a comida, como tá caro o medicamento. Fala que tá tudo caro daquilo que é o necessário, mas não conta, porque não põe na planilha, aqueles gastos que está saindo. Mas aqui a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar. Olha só. E aí, por isso que é importante, quando você estiver conversando com uma pessoa que está precisando de se organizar, muitas vezes a gente fica conversando, faz uma conversa, 1 hora de conversa, 2 horas de conversa, e a gente vai percebendo como é que ela lida com isso. Até a gente poder, então, implementar uma organização de finanças, né? Porque olha só o que a gente quer, né? Esse controle financeiro é um equilíbrio. E muitas vezes a pessoa ela não se dá conta e ela sozinha não consegue chegar nisso. Então, primeiro ela tem que botar para fora, até para a gente perceber qual é o perfil de vida que ela tem, qual é o contexto que a leva a ter algumas decisões financeiras que muitas vezes não são tão racionais, tá? Porque o problema não é gastar, o problema é estar consciente dos gastos que a gente tem. Vocês estão percebendo que assim a ideia é a gente poder determinar algum tipo de limite, até porque se a gente quer ter meta financeira, se a gente quer ter uma reserva para realizar um sonho, o dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Ele não pode ser a causa de muita dor de cabeça. Claro que quando eu falo, né, se a gente for pegar a população brasileira, sim, existe uma quantidade imensa de pessoas que ganham o dinheiro, que às vezes não ganham nem o dinheiro suficiente para viver um dia de cada vez. E esse é um grande desafio quando a gente trata de educação financeira, porque a gente vive para aquele dia. E o quão é desafiador também a pessoa, às vezes, não poder nem pensar no que eu posso fazer daqui X semanas, X meses, X anos, porque ela não está tendo uma boa perspectiva. Por isso que quando a gente forma uma pessoa para que ela domine suas finanças, essa pessoa que cria uma consciência, ela ao mesmo tempo vai criando também mecanismos para poder auxiliar outras. E especialmente as que às vezes a gente pensa, nossa, quão grande é essa dificuldade de quem vive somente com aquilo que ganha no dia a dia. E o que é importante a gente definir isso, né? Vamos lá. Assim, eu tô precisando, vamos supor que seja você, ou seja a pessoa que você está aí fazendo uma orientação de organização de finanças, você percebe, é importantíssimo você perceber como é o comportamento dela em relação ao dinheiro, tá? Então, olha só, como é que a gente faz assim, ó? É como fazer uma terapia. A pessoa acaba fazendo uma terapia, ela tem que se autoconhecer, ela tem que entender qual é o limite que ela tem para gastar. E eu não estou falando aqui de limite de cartão de crédito. Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas acham assim, meu limite é o limite do cartão de crédito. Não. O meu limite é aquilo que eu tenho de renda para pagar. Se eu tenho 1.000, é 1.000 que eu tenho que distribuir, independente se o banco me dá 5.000 no cartão. Tá? Importante. Mas eu faço compras parceladas. Muito bem, então eu tenho que pegar essa parcelinha e distribuir naqueles meus 1.000 mensais. E colocar lá adiante na minha planilha, para que eu saiba que no mês seguinte, ou até daqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, eu já tenho um valor comprometido. Por isso a importância da gente ter o controle financeiro. A gente colocar numa planilha, colocar num arquivo onde a gente consiga, onde a gente possa acompanhar. Eu já comentei que às vezes tem os bancos que a gente pode acompanhar a fatura e dizer, não, minha fatura até outubro já está comprometida, porque eu comprei uma passagem que está parcelada, então esse eu já tenho um comprometimento. Toda decisão que eu for fazer, eu tenho que levar em conta a minha realidade, e não porque os outros estão fazendo, tá?
Então, assim, levar em conta os meus compromissos, minhas dívidas, que eu tenho e o que eu não tenho que fazer, tá? Então, isso é um aspecto muito fundamental. E essa decisão é muito peculiar, é muito individual. É um comportamento que a pessoa tem que parar e decidir, tá? E muitas vezes ela não vai conseguir fazer sozinha. Por isso, o papel do educador financeiro é fundamental para que possa canalizá-la e trabalhar ela com isso, tá? Então, assim, ó, é um hábito a ser praticado diariamente, né? Tanto que minhas oficinas, uma das minhas oficinas se chama Doses Diárias de Educação Financeira. Porque todo dia é fazer a lista do supermercado, é fazer o planejamento do que eu vou almoçar, é definir o local onde eu vou. Às vezes eu sou convidada para algum evento, então eu já defino assim, bem, o limite do que eu vou gastar, independente do menu que vai ter. Daqui a pouco eu já posso ir um pouco mais preparada. Parece bobagem, mas eu não acho nenhuma bobagem. Eu até aprendo isso com meus guris, que às vezes vão se encontrar com os amigos, eles passam antes no restaurante universitário, eles já vão jantados, para não gastar, porque eles é que estão gastando. São decisões, formas que a gente pode também articular, não gastar tanto num local, num ambiente. Conhecer onde a gente vai, qual é a faixa de valor, e se for o caso, for muito alto, a gente declina o convite. Não tem problema nenhum a gente dizer para um amigo, nos convidou assim, olha, dessa vez eu não vou participar, mas vamos fazer o seguinte, a gente marca um café um outro dia. Que tal se a gente for fazer uma caminhada no parque, a gente já põe um papo em dia. Sabe, essas decisões no dia a dia, muitas vezes nos ajudam a gente ter o controle das nossas emoções, na hora de, eu vou, porque às vezes essa saída a gente vai daqui a pouco, tem que comprar uma roupa nova, né? Tô falando aí para as meninas, né? Os meninos, já descobri que os meninos não são muito de comprar roupa nova, mas as meninas gostam, né? Esses tempos eu trabalhando com brechós de bazar social, roupa masculina menos tem, roupa feminina muita roupa tem. Então, assim, essa coisa pelo consumismo, quando se tem, ok. Mas eu digo para vocês, quando a gente vê um número de 70 milhões de pessoas endividadas, é um índice muito alto. É muita gente que não está conseguindo gerenciar, está gastando o que não precisa no momento e muitas vezes está gastando o que não tem. E aí, por isso, vai lá buscar crédito, cartão, prazo, daqui a pouco se enrola, fica inadimplente, está pagando o custo financeiro, aquele gasto invisível. Então, o nosso comportamento com as nossas finanças, ele tem que tá andando em parelho. E todo dia, não adianta a gente dizer assim, não, hoje eu não vou cuidar, hoje eu tô de vida boa, não quero saber. Tudo bem, só que daqui a pouco quando vê, voltou cheio de sacola, ou daqui a pouco tá tocando a campainha, né? O que eu mais vejo para lá e para cá é entregas são necessárias, né? Então, assim, e aqui é o que eu destaco, né? Não é assim de um dia para o outro, é todo dia. E a gente vai estabelecendo e a gente vai estar criando a nossa finança, o nosso perfil.